Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa Hello, boa noite. noite. Boa Mais um noite. encontro, mais um dia de debate aí com um assunto super pertinente aí. Vamos para os trabalhos de hoje, né? Vamos Isso lá. aí, tamo aí. Vamos bater Hoje nós papo. vamos falar sobre os aspectos dos softwares licenciados e piratas. Quem nunca, né? Quem nunca? Vamos convidar o nosso amigo Clerton Moraes para se juntar ao grupo aqui e debater o assunto. Boa noite, Clerton. E aí, Clerton? Isso aí, Clerton. Bacana. Vamos começar os trabalhos, então. Essa noite de muito papo. Então, pessoal, a gente vamos parabenizar aí, né, a todos que aceitaram o nosso convite, que estão participando aí dessa live, todos os convidados e os participantes aí, vamos debater um assunto aí. Então, começando o trabalho de hoje, a gente pode perceber que a cultura de usar produtos no Brasil não está só limitado a software, né? A programas de computador. Percebendo que a sociedade, ela culturalmente, pelo menos no Brasil, ela tem essa percepção de sempre preferir produtos piratas e falsificados nas mais variedades possibilidades, desde tênis, camisa, roupa em geral, até produtos de luxo, como bolsas de marca, relógios e outros itens que a gente tem observado. E para começar os nossos debates, a gente fez uma pesquisa e fez a seguinte pergunta: você já usou software pirata alguma vez na vida? E aí vamos debater através do resultado, em que tivemos aí uma resposta que 82% dos usuários que responderam a enquete já usaram software pirata. E aí, Marquinhos tem uma pessoal? teoria. Qual é a teoria desse tema aí? Qual a teoria dos outros que não utilizaram o software pirata? Marquinhos, alô? Esses 18% aí, rapaz, é aquele negócio. Deve ser aquele pessoal que compra o notebook, né? Já veio com o Windows original, mas entregou na mão do técnico para poder fazer aquela configuração básica. Aí já vem com tudo instaladinho, bonitinho, o pessoal nem sabe, na realidade, o que está usando no notebook. O Windows é original, mas o restante... Podemos dizer então que teve uma margem de erro aí, tipo Ibope, de 18% para mais e para menos? É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Eu acho que realmente os 18% é quem não sabe o que é software pirata. Porque como o notebook vem com o sistema operacional original, que hoje grande parte das vendas já estão vindo com o sistema operacional, né? Alguns não, mas a maioria. E muitos já estão preferindo comprar com o sistema operacional original. Porém, você não usa só o sistema operacional, né? Você usa o Office, você usa diversos aplicativos que te dão suporte nas suas atividades do dia a dia. E muitas vezes muitos não sabem que isso também conta como apropriação indevida. Isso. Indébita. Sim. E quando o cara compra pelo preço? E Clerto, quando você vai fazer consultoria nas empresas, como serviço, você tem visto aí as empresas utilizando software legítimo, original, tudo bonitinho, com a licença em dia? Nunca serão! Jamais, nunca serão. 100% não, né? Não. Quando a empresa tem inventário de software, já é um fora da curva. Avanço. Né? Então, quanto mais... Então, ter inventário de software e inventário de softwares licenciados e ainda políticas de não instalação de software pelo usuário, né, sem ter permissão, são pontos fora da curva. Eu já tive caso de um gerente meu, quando, né, era seletista, e eu fiz um inventário de software na empresa e havia uns 69 offices com o mesmo número de licença. Coincidência, a gente acredita em coincidência. E quando eu fui falar com ele, né,
ele era um gerente administrativo. Esse é o problema da TI estar abaixo de qualquer outra área, que não especificamente TI, né? Aham. E quando eu fui pedir, né, para regularizar, ele, não, isso aí nunca acontece de virem olhar, né? E aí eu pedi, não, então eu vou querer isso por escrito. Né? Você me falar não basta. Eu quero isso por escrito, dizendo que você acha ou acredita que não precisa licenciar, porque, né, não vai ser o meu na reta. Lógico. Então, mas acontece. E isso eu sendo funcionário. Então, eu me preocupando com isso. Então, você imagina dando consultoria. É que a Não, consultoria não é uma auditoria, mas uma parte interessante da consultoria é indicar ou aconselhar que seja feito esse inventário, né? Mas aí, nossa, aparecem cada coisa assim que é absurda. Interessante quando você fala aí, quando você trabalha com consultoria, você quase que passa uma obrigação de ter que avisar e documentar esse aviso, mesmo que seja de forma formal, porque amanhã ou depois o cara tem uma auditoria da empresa responsável dos softwares que não estão licenciados e fala, ó, peraí, mas eu tenho um consultor que ele é pago para isso, para me dar consultoria, já que não é o meu know-how sobre essa situação, e ele não falou nada, não me indicou nada, então, ou seja, que serviço eu quero que responsabilize ele vai pagar essa multa. E Não, ainda, Alex? o bom da consultoria é que muitas empresas têm a consultoria como staff de diretoria, né? Ela é conselheiro de diretoria mesmo. Né? E nesse ponto eu tenho mais respeito do que sendo funcionário. Então eu consigo. Santo de casa já não faz milagre normalmente, né? Exatamente. Então eu consigo fazer com que a diretoria, através do aconselhamento, eu consigo botar o dedo no trabalho do gerente de TI. O que, como funcionário, não conseguiria. Então, essa é a melhor parte de ser consultor. É a credibilidade que eu tenho em poder realmente aconselhar a diretoria para melhoria. Né? Em vez de estar submisso a um gerente financeiro, administrativo, que não sabe nada de TI, né? Ignorante, inclusive, nessa parte, porque a hora que bate fiscalização, fecha a porta, ninguém entra no administrativo e mas, rapaz, aqui tem um monte de empresas que acha que não vai fechar a porta. É que não vai acontecer nada, né? Porque é uma coisa que virou cultura, né? Culturalmente da sociedade, sempre acreditar que não vai dar em nada. Mais uma vez vão falar de LGPD, que não vai dar em nada. Então é cultura. Por quê? Como a gente na introdução, a gente acabou passando, né? É cultura do brasileiro querer produtos piratas, porque é mais barato, é de graça, é a forma mais fácil, mas a gente sabe que nunca tem esse almoço de graça, né? Não. Ô, Cléber, e aí na sua região, tá havendo ainda a questão de substituir, por exemplo, o Office da vida por um OpenOffice, LibreOffice? Você acha muito isso aí ainda? Acho. Eu não utilizo. Eu utilizo Office, eu tenho Office... Porque hoje o software é mais barato. Né? Hoje é mais acessível do que quando era, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Que você pagava lá R$900 no Office. Eu até não trouxe as minhas caixinhas, mas eu tenho Office 97 ainda. Então, é Office 2000. Não, 2000, para não ficar tão velho. Eu tenho as caixinhas... podia ser também 95, também ia mexer com disquete, aí não dá. Então eu tenho as caixinhas ainda. Mas você pagava R$900 um Office. Sim. Né? Então o licenciamento era absurdo. Isso para uso particular. Fora o licenciamento, claro. Licenciamento, aí você tinha os pacotes de licenciamento que eram mais baratos. Mas mesmo assim ainda eram muito caros. O problema é que software proprietário, em contrapartida do open source, sempre vai ser muito melhor. Você tiver que trabalhar com macro no Excel e pegar um open source da vida, esquece. Não roda. Não funciona. Mas é natural, porque se você for mexer no software proprietário, você tem uma equipe que ela só recebe para fazer isso. Para poder você fazer o desenvolvimento, você fazer toda essa parte estrutural para dar suporte
a esse tipo de solução. Enquanto que no open source, você vai trabalhar com a comunidade, é a boa vontade das pessoas, é o conhecimento limitado da comunidade. E, quer dizer, eu não vou ver isso agora, não tenho aquela obrigação que você teria uma equipe que é paga para aquilo. Não indo muito longe, não, mas é até razoavelmente longe. Não sei se vocês lembram, se é da época de vocês, o Star Office. Ah, sim. Ué. O Star Office, ele chegou a ser comprado pela Sun, ele era um software livre, foi comprado por uma empresa proprietária, só que, infelizmente, a equipe morreu no 11 de setembro, né? Eles estavam todos num andar daquele lá e foi pro saco. Mas, assim, depois disso, eu não vi acontecer mais nenhum caso de um open source ser comprado assim tão fortemente, a não ser o caso do MySQL, que foi comprado pela Oracle, mas manteve-se ainda alguma coisa em software livre, né? Não é tudo, mas alguma coisa ainda se mantém, né? O open source às vezes parece... Oi? O open source... Pode falar, a gente vai tratar um delayzinho hoje, né, aqui, que é o mínimo... pode falar. Eu juro que eu vou resolver isso. O open source às vezes parece MVP, né? Que é o mínimo viable. Então é o mínimo necessário para funcionar. Então tem essa contrapartida. O software proprietário é mais caro. Aí ele incentiva a pirataria, né? Assim, hoje, como você falou, não tá tão caro mais, né? Você consegue comprar um Office pagando mensalmente aí um valor, digamos, acessível. Mas já virou cultura, cara. Assim, vamos dizer que mas vocês veem já que, está que hoje está mais difícil? A questão de pagar como serviço, né? Como service. Então, você paga lá, como o Office 365, você paga um valor X todo mês, você tem sempre a versão mais atual. Isso, né? Oi, Clerto, fala. É que, por exemplo, a internet conseguiu trazer isso, por exemplo... se for pegar para jogos. Antes você pirateava com o Steam no servidor. Então a internet conseguiu trazer isso como serviço. Então você pega o 365, ok, é bem mais barato, mas isso é bem mais recente, né? Então, sim, se torna viável você assina o Office 365 para 5 pessoas da família. E agora tem o próprio Windows, né? O Windows agora, o Windows 365 tá vindo também para você pagar, você compra lá um servidor com uma configuração de CPU, de memória, e você vai pagar lá. Tem planos que você pode chegar a R$200 por mês, você tem lá um computador virtualizado, você só precisa ter um acesso de uma outra máquina ou um navegador, e você tem acesso à sua máquina virtual lá fora. Graças a Azure, né? Sim. Mas o que a gente também está levando em consideração que software proprietário, você vai ter vários aspectos em questão não só econômico, mas vamos pensar, as pessoas querem utilizar aquele software, seja ele o Office, seja o Windows, de qualquer forma. Mas aí quando eles partem para um caminho que não é o licenciamento, utilização do software original, muitas das soluções que essas pessoas usam de background, de segundo caminho, um caminho alternativo, é a utilização de crackers, de ativadores, pseudo-ativadores de licença. E aí que começam os problemas de segurança da informação no que se respeita a eu uso software livre. Não, o software original. Não, você não usa. Não é legítimo. Está maculado e por trás aí começam os problemas, os backdoors. As brechas de segurança. As brechas. Mas, Rodney, esse aspecto ele está limitado ao conhecimento do profissional de TI. O usuário final normalmente não tem esse conhecimento. São aqueles 18%, porque na realidade a nossa live ela é bem direcionada, né? Muito a profissionais da área de TI. Mas aqueles 18% que normalmente não tem conhecimento de fato do que está usando nos seus desktops, nos seus computadores, nos seus dispositivos.
né? Não sabe como foi instalado, de que forma foi instalado, se perguntar o que você tem no seu computador, tem Word, tem Excel, eu tenho Windows, tenho isso. Na verdade, não sabe. Então, todo esse aspecto que está sendo discutido aqui está bem limitado ao profissional de TI. O usuário final está bem por fora desses aspectos. O usuário final também não leva em consideração essa questão de valores, né, cara? Assim, é como você falou, ele não tem a noção, nem às vezes de onde comprar, de onde ir buscar. Ele acha que ele vai ali no Mercado Livre e vai conseguir comprar uma licença de um Excel, de um nem do que usar, Alex. Nem do que usar. Na verdade, ele sabe as atividades. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Você vai ali na loja de geladeira. O profissional de TI vai direcionar. Então, você precisa do software tal, tal e tal. Mas ainda tem, por exemplo, aqueles casos em que quem nunca? O cara manda formatar o notebook e você compra para instalar o Windows e Office. É o pacote. O Office não está dentro do Windows? Não, nunca teve. Então ele está no custo da formatação do serviço. É o serviço, é isso aí. O usuário paga o serviço. Para ele não tem essa noção assim de que existe um produto por trás daquele serviço e aquele produto ele é licenciado, é um produto que precisa ser comprado, precisa ser adquirido. E que outro, né? A base vai também, dali o cara vai na loja de geladeira e vai procurar o equipamento mais barato. Também. A questão também é o seguinte, você vai comprar um equipamento e você não consegue enxergar o produto em si como licenciado. Você acredita que está comprando um produto licenciado, às vezes é um AIM. E aí o usuário, o que ele faz? De uma hora para outra, a máquina dele deu um problema, ele vai para assistência, o cara não vai cobrar para botar outro sistema operacional. É o HD que parou, que pifou. O cara vai lá e troca HD, coloca um novo, ou tá mudando de um HDD, vai botar um SSD, e só que é OIM. Está vinculado àquele dispositivo que foi vendido, mudou alguma característica, e aí o que acontece? A máquina dele volta a não ser mais original, não está licenciada. Então, às vezes, o próprio usuário mesmo não tem mais esse conhecimento, salvo aqueles que é na BIOS, que você, independente de mudar o hardware, mas eu acho muito difícil, porque OIM é tudo um conjunto agregado, né? Caramba, Rony, aí você restringiu até uma pequena camada dos profissionais de TI, porque tem muita gente de TI que não tem esse conhecimento, viu? A live está aqui para isso, para a gente abrir as mentes. Porque o cara vai pensar... Esse é o objetivo nosso. Por isso que os especialistas estão aqui e os usuários estão lá assistindo. Alex, você está sem som. Já existiram inúmeras ferramentas para tentar bater a pirataria. Desde chave que não funcionava, porque sumia. Sim. Né? Tinha software lá que você colocava chave, ou era um pendrive ou era na porta serial paralela. O comentou sobre ter um backdoor, um spyware, um malware em si, quando você craqueia software. Mas os próprios fabricantes implantam root nas próprias aplicações. Então, a Sony, por exemplo. Então, qual é a diferença de eu estar craqueando um software, pirateando um software e disponibilizando ou instalando também o rootkit na minha máquina, além dos que já vem no próprio fabricante? Então, tem esse ponto, né? Tem uma diferença grande, Clerton. É que uma você não tem a certeza que tá vindo o problema, outra você tem a certeza. É simples. Meu som voltou? Voltou. Beleza. Aí. Então, uma coisa eu sei, outra coisa eu não sei. Mas fala aí, Alex. Tá sem eu ia som. fazer um comentário com relação lá o que você falou assim, a licença vem na BIOS. Cara, só quem está no mundo corporativo que compra máquinas de mundo corporativo que a licença vem na BIOS. O restante da população não sabe. Você pode assim. O OIM é para fornecer com um computador novo. Hoje em dia, Rony, essas licenças OIM, que antigamente fazia o seguinte, vou ali na loja de computador,
comprei um computador montado e o cara que era oficialmente, vendia de forma oficial, ele tinha a possibilidade de vender uma licença OEM. Vinha caixinha OEM ou só o selinho, né, aquele encartezinho OEM, que só servia para aquela máquina. Aí sim, quando você trocou um componente daquela máquina, babau OEM, não vale mais. Auditoria não vale mais, isso aí. Não vale mais. Mas, por exemplo, nós do mundo corporativo ali, que a gente compra a máquina, não sei se a gente pode falar dos players, dos grandes players de TI, as licenças estão vindo na BIOS. Então, assim, se eu troquei um HD, ok, mas se eu troquei um HD não tem problema. Depende. Depende do tipo de licenciamento. Aí que tá. Claro que vai ter. No Windows? Sim. Não. Pô. Não. Aí que, não. Vamos lá. Depende do tipo de licenciamento. Ainda voltando, por mais que seja na BIOS ou não, a gente tem um determinado. Porque a BIOS está na placa-mãe. O resto de todo o equipamento, você vai trocar por diversas tecnologias diferentes. Como é que você vai estar licenciando ainda o mesmo software de uma máquina que virou um Frankenstein? Você já meteu uma opção de coisa nova nela. Principalmente se você trabalhar com licenciamento por core. Você muda a CPU, não, aí é o OEM num servidor, por exemplo. Mas num notebook. Desktop é diferente. Desktop é tudo bem. Vamos então baixar para os usuários. Eles vão lá na loja, comprar na casa X, né, de eletrodoméstico, vai levar um equipamento. Cara, desculpa. Às vezes o cara vai levar até um Windows XP ainda. Não, ele vai levar, é o que eu falei, ele vai comprar uma máquina mais barata, vai vir com... Nem o Ubuntu tá vindo mais, tá vindo um X Linux da vida lá, XPTO da vida, que é o proprietário lá daquela marca. Aí esse aí que respondeu os 18%. Ele quer botar minha máquina é licenciada, minha máquina é licenciada. Ele vai lá, vai levar no sobrinho, como diz o pessoal do Vida de Suporte, vai levar no sobrinho, o sobrinho vai botar o Windows, é o Windows licenciado. Não é, né? A questão que a gente tem que levantar é custo-benefício. Aí é que tá. Acho que, eu acabei pegando outra coisa aí. Quando o Rony falou software, pessoal, algumas pessoas entenderam Windows. Isso, não. Pois é. Boa. Isso aí, vou deixar bem claro. Estamos debatendo software em geral. Começando o sistema operacional, porque o sistema operacional é a base de tudo. Sem ele, você não pode rodar em cima dele nada que não seja original. Por quê? Cara, se você não tem o sistema operacional original, você vai começar a botar vários softwares, acessórios também não original, você já está errado desde a base. O seu sistema operacional podia estar rodando nem aqueles que eram originais. Porque o sistema operacional não estando original, você tem que desligar a máquina. Ponto. E tem uma outra coisa que tem que ficar bem clara. O Clerto estava até falando aí em relação a software craqueado. O software craqueado, ele está dentro do leque de softwares piratas. Software pirata é mais abrangente. Pirataria é apropriação indevida, ou seja, você pode usar um outro software que ele não é craqueado, você pega uma chave qualquer, insere a chave, essa chave funciona como ativação, ele não foi em si craqueado, ele só foi ativado, né? Mas aquela chave não é sua. Mas aquela chave não é sua, então isso é software pirata também. Então, assim, as pessoas têm que abrir um pouco mais a mente, porque tem coisas que estão sendo utilizadas que deveriam ser pagas e não são pagas, mas não necessariamente são craqueados, mas é software pirata porque aquela apropriação ela foi indevida. Por isso o nome pirataria, né? Como os piratas fazem. Os piratas, eles se apropriam de coisas que não são deles. É por isso esse termo de pirataria, de software pirata. É isso aí. Um design que não é dele. Aliás, então, assim, a gente vai numa questão de software, a gente vai falar aí também com relação a, por exemplo, assim, saindo do mundo Microsoft. Hoje em dia, os softwares de uma outra marca famosa que... Gráficos, editores de imagem. Editores de imagem, que, cara, hoje já está muito mais fácil você comprar também. Esses dias, legalmente, eu comprei uma licença de um software que custava aí, eu já cheguei a pagar 4, 5 mil numa licença dessa, eu paguei R$1.500 num ano, porque ela é anual, né? Você vai pagando anualmente. R$1.200 numa licença de um software de ilustração. Aham.
Então, né? antes de a gente passar isso para a parte de editor gráfico, a gente tem uma participação aqui. Tem um equipamento com licença do Windows 10, depois de um tempo esse computador queimou. Posso colocar essa licença em outro computador? É isso que a gente está falando, principalmente se a gente... Aí que tá. Vai depender do tipo da sua licença. Do tipo Se de você estiver falando licença. de OEM, não pode. Agora, se você comprou a licença Windows 10 original, aquela Caixinha. é a caixinha, você comprou o sistema operacional, independe da máquina. O outro sistema operacional você comprou. Essa você pode instalar em quantas máquinas você precisar instalar. Logicamente que você não vai instalar em 5, 10, 15 máquinas. É isso aí. Uma por vez. Uma por vez. Né? Isso. Deixa queimar essa e instalar de novo numa outra. Tá? Beleza. Eu achei que ele... Agora, a OEM tem esses problemas que nós estamos tratando aqui, né? Mudou hardware e você perderia a licença. Queimou o computador como inteiro. Você vai comprar um outro, somente se você comprou a licença, caixinha ou software todo, aí você pode instalar em outra máquina. Agora, falando do que o Alex disse, editor de imagem, por exemplo, cara, realmente sempre foi caro. Sempre foi caro. Só que é o que o Marcos também falou. Nós temos soluções de softwares que fazem a mesma coisa ou quanto melhor. Lógico. Veja exemplo. Os banners, a arte do canal do YouTube que eu uso o software online. Tem lá vídeo explicando como tirar fundo de imagem, como fazer as coisas em software online, gratuito, de uma forma que você não precisa pagar licença. Está lá disponível. Os principais recursos. Então, o que falta, às vezes, nas pessoas, nos usuários, é você procurar conhecimento, formas alternativas para fazer o mesmo serviço. Mas tem um detalhezinho, um pulinho de gato aí que às vezes a gente não leva em conta. Você sabia que tem algumas extensões que são proprietárias? Sim. Se você não estiver usando o software da marca ali, que tem o licenciamento daquela extensão, você está cometendo a pirataria? Fala aí, Clerta. Nosso consultor. É que tem alguns pontos. Né? Quando ele perguntou se dava para colocar a licença em outro, eu achei que ele tá querendo dica. Quase que eu me antecipei. Ufa! Então, voltando. Tá. Mesmo que você tenha o Windows, ele é para uma instalação, tá? Não quer dizer que você tem o Windows licença que você pode pôr em 5 máquinas, porque ele é original. Isso aí. Ele é um para cada máquina, tem isso, né? É isso aí. Positivo, isso aí. Então tem essa. Agora, só que... Não, o que o Alex ia falar daí, ver se você tem alguma visão sobre... Nós temos extensões proprietárias que só podem ser abertas naquele software proprietário. Eu ainda não consigo ter essa proporção, Alex, de você ter uma extensão, até porque extensão é de arquivo, né? Você pode ter uma questão de... O software em si ele é proprietário. É um tipo de arquivo, na verdade, né? Eu falei extensão, mas eu estava querendo dizer um tipo de arquivo. Ainda não consegui mensurar, porque você vai ter tipos alternativos até para, por exemplo, o Word, que a gente está falando de Office aqui. O Word você pode gravar como, sei lá, TXT, TXTS, você pode gravar como TXT, PDF, você pode ter várias extensões. O conteúdo é o mesmo. Então, é meio complicado você querer afunilar o uso de algum software proprietário utilizando não a extensão, mas tipo de arquivo. Porque você tem muitas possibilidades de uso de outros softwares que vão tratar aquele mesmo conteúdo. Eu estou tentando ver se eu acho aqui, mas eu não... só está falando do ao contrário. O que ele está falando CDR é um exemplo. Ok. Mas a questão, quando a gente fala proprietário, que é da CorelDRAW, arquivo CDR, não te impede de você visualizar em arquivos visualizadores de extensão CDR. Você não está infringindo em visualizar o arquivo. Pode ser, cara, que a sua posição seria editar... Isso chegou a ser no passado, não sei como é que está hoje. Falado que você não poderia abrir isso em um outro um visualizador. Não, visualizador, você não está mexendo... Porque, por exemplo, assim, uma planilha hoje, o formato aberto de planilha é o ODS. Sim. O ODS eu posso abrir é um padrão aberto.
Assim Ok? como OVF para vídeo, ok. Isso aí. São padrão Então, universal. São na extensões padrão, mas teoria, eu gravar, eu construir um arquivo XML sem ser no Excel, não poderia. mas No veja bem, OpenOffice, por exemplo. não, mas como não? Você pode abrir um Eu bloco posso de abrir, notas. ler. Não, mas você pode criar o XML fora do Excel. Um bloco de notas, você sabendo das tags, saber programação de XML, você cria um arquivo. É isso que eu tô falando, Não, salva ele como... XLS, XML não, Ah, XLS. Gente, mas existe a patente dessas extensões? Então, é isso que por isso que eu levantei Não. essa bola, porque no passado chegou a rolar um assunto nesse sentido, de patente, da patente ser daquela marca. Eu só poderia abrir naquele arquivo proprietário. Edição. A edição. Ah, A visualização, ela Edição. é aí que tá. Você não está fazendo tratamento da estrutura do arquivo na visualização. Né? Então o problema tá, aquele fabricante, ele cria um conteúdo e ao salvar, você só pode editar naquele software proprietário. Ok. Aí sim, beleza, Uhum. sem dúvida nenhuma. Agora, o mera visualização e não manipulação, eu acredito que isso aí não tem nenhum tipo de efeito prático de você precisar amarrar. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas não sabem aonde eu visualizo e passam de deixar de usar um software proprietário porque recebem um arquivo, por exemplo, de um editor gráfico e não consegue nem abrir, não consegue nem visualizar. Então, isso às vezes limita também a quantidade de usuários para aquele software, porque eles acreditam o seguinte, cara, é um arquivo que eu nem consigo visualizar, como é que eu vou trabalhar nisso? Ah, eu vou trabalhar no outro tipo de arquivo, um JPG, um PNG, que vai me dar arquivos vetoriais, mas não vai dar aqueles recursos que o software proprietário vai dar, por exemplo, uma planta de engenharia, por uns recursos que aquele software proprietário ele é incumbido, ele é específico para isso. Um DWG da vida. Aí você tem o DWG Viewer, você tem diversos outros softwares que você visualiza os arquivos. Agora, por que também, por exemplo, se a gente está falando agora de softwares, de players, temos o player proprietário do PDF? Não, mas eu tenho um software que faça a possibilidade de você, com uma pequena assinatura, editar um arquivo PDF. Uhum. Você abre, não chega nem a mudar a extensão, você abre o PDF, edita e salva de novo o PDF. Agora, tem softwares que tentam manipular o software proprietário da extensão PDF para poder o quê? Converter em TXT, converter em Word, converter em outro tipo. Eu quero extrair o texto do PDF para ter menos trabalho para digitar. Aí é que está chamando de softwares piratas. Não são os proprietários que têm aquela função de editar arquivo PDF. O Word já fala. Olha o menino dos caminhos. Mas aí, o que a gente tem é essa grande dificuldade, a gente percebe, né? Quem não sabe que o software ele é licenciado ou é pirateado, também não vai saber se o software ele pode ou não pode ser usado. Às vezes é muito mais desconhecimento os problemas do que conhecimento. Essa questão de eu estou usando o software pirata ou o software original. Vocês são da área de TI, vocês já devem ter pego algum caso, né, de pessoas que têm determinadas extensões de arquivo e chama para suporte dizendo que não está conseguindo abrir o arquivo que recebeu por e-mail, simplesmente porque não tem o software adequado para poder ler. E aí, o que acontece? O boss fala o seguinte, instala que eu quero ver. Veja, né? Mas não tem licença, mas eu preciso ver o que está no arquivo. Eu sou o chefe, eu quero ver. Aí você entra no assunto que eu queria abordar desde a hora que o Clerton falou em relação ao profissional de TI. Ninguém aqui é TI. Porque o profissional de TI, principalmente empresas que não tem foco em TI, que tem o setor gerenciado por um diretor administrativo, financeiro, e às vezes entram nesse embate, né, de usabilidade versus custo, versus gasto, mas a obrigação do profissional de TI é informar e documentar, passar, não assumir essa responsabilidade de estar usando o software pirata dentro da organização, colocar a auto-administração ciente do fato e documentar isso, né? Como o Beto falou, para depois a bomba não cair no teu colo. O negócio do documentar é porque eu acho que já aconteceu com todo mundo.
aquela situação de que o diretor vira para você e fala assim, não vai acontecer aqui não. Você fala, rapaz, vai passar a auditoria da Microsoft, da Microsoft, da ABS, de qualquer um outro. Vai passar, já aconteceu. Não vai dar em nada não. E se passar, a culpa vai ser sua, no final das contas. Porque tudo que fica de boa, que não fica documentado, quando aperta a corda, vai falar, mas eu não sabia, ninguém me falou. O que você está fazendo aí, né? O que você está fazendo aí, Rony? Que você não olha, pago para isso, não é isso? Eu chamo de protocolo do Michel aí, ó. Eu chamo de protocolo TCR, eu não posso dizer o que significa o TCR, mas é tiro C da reta. Mas documentar é tudo, cara. É protocolo TCR. Documenta e ainda faz o cara assinar. Não, isso aí é primordial. E quando a gente fala de software, a gente tem que se preocupar com tudo, porque quando vem auditoria, às vezes não é auditoria só de um fabricante específico, é uma auditoria de compliance, é uma auditoria de toda a empresa, saber se ela está em compliance com as normas, as melhores práticas. Então você vai desde data center, vai desde o seu parque de TI, o seu inventário, os processos internos, pessoas. Então vai ter toda uma gama de auditoria que nem sempre fica só vinculada a sistemas, a programas. Então isso as empresas têm que ficar bem definidas, porque, logicamente, nós temos aqui várias pessoas que têm na sua casa computadores, sistema operacional que não está licenciado. Qual é a probabilidade da Microsoft, ou seja, qualquer outro software, ir na casa de cada um da população, bater na porta e falar, olha, eu vou te dar uma multa que você... Cara, o trabalho é muito grande. É mais fácil numa empresa que você centraliza uma quantidade de equipamentos e aí o seu trabalho está centralizado. Numa empresa é melhor trabalhar com 100, 500, 1000 máquinas não licenciadas do que eu procurar 1000 casas procurando pessoas com sistema não licenciado. É muito difícil, às vezes, você colocar no entendimento de um administrador que não tem foco em TI, determinadas licenças que precisam ser pagas, né? Por exemplo, você compra o sistema operacional server e você compra o sistema operacional para a estação, mas você também precisa comprar a licença de acesso do sistema operacional para o servidor. Rapaz, você vai botar isso na cabeça do camarada? Não, você precisa... Não, mas eu já comprei o servidor, o Windows do servidor não está lá, o Windows do computador não está aqui. Pois é, mas para esse acessar aquele, você tem que pagar o call de acesso. É complicado, é uma ramificação bem complexa que você precisa ter uma expertise aí para poder explicar para o camarada. E ainda trazendo para o ambiente corporativo, e pegando já a parte de inventário de software, por exemplo, um dos problemas é quando você não tem uma política que cubra ou que impeça a instalação de software sem permissão, né? Ou apenas com permissão para determinados usuários, você impacta no inventário os softwares que a gente chama de Shadow IT, que são os softwares específico de uso num setor só e que não está registrado em lugar nenhum, mas que só aquele setor está usando aquele sistema que foi instalado por um funcionário, mas que daqui a pouco precisa de licenciamento, porque ele era um shareware, por exemplo, né? Sim. Disponível por um certo tempo, mas ele não está inventariado. Então você não tem uma política para prevenir contra a instalação desse tipo de software, eles viram software de Shadow IT e você não tem registro disso, né? Então você é passível de ser multado por não licenciamento desse software. A questão do Michel é muito bem colocada, tá? Em relação a software livre usado dentro de corporações. Isso aí. Open source você utiliza para uso pessoal e não para empresas. Bem colocado. Tem que ler a GNU, né? É isso aí. Mas nós estamos falando de sistema operacional, a maioria das vezes globalmente é Windows, então são usuários next, finish, que realmente lá tá falando lá na descrição lá da sua ULA lá que você vai transferir a sua casa, seu carro, seu imóvel, sua esposa, tudo para a Microsoft, você dá ok, entendo perfeitamente, vai transferir todo o seu dinheiro, sim, cara, é complicado isso. Como assim? Todo brasileiro lê manual e termo de aceite? De licenciamento? Não, me desculpa. Achei que estava falando de outra coisa, de receita de bolo. Esse eu nem leio mais.
Mas você tocou numa coisa muito interessante. Você compra um software, ou você não compra um software, né? É melhor falar que não compra porque é a regra, né? Não compra o software. Mas você compra o software e acha que está licenciado, é o que o Marcos falou. Você vai passar para a diretoria, ou quem vai comprar se intitulou lá o conhecedor técnico de tecnologia, e fala, eu sou o cara, eu sei o que eu estou fazendo, mete o compras, manda comprar, a máquina chegou, está tudo licenciado. E aí é servidor, né? O Windows Server, o cara montou lá, agora nós temos estrutura para 10 anos e agora nós estamos licenciados. Sim, mas para aquele servidor, você tem 500 usuários que vão conectar aquele servidor no file server. E você, bendito, não lembrou que você precisa das call. Que cada acesso de uma pessoa na rede ao servidor precisa estar licenciado também. É que eu faço comparação com carro. Você não só paga IPVA para você o carro ter em dia, você tem que pagar o licenciamento, DPVAT, você tem que pagar várias coisas para você tirar lá seu certificado. Ó, agora você está legalizado do seu carro para esse ano. Para sistema de servers, é a mesma coisa, e vou um pouquinho mais longe. Você compra uma versão e quer fazer upgrade, não, mas eu tenho licença, compramos. O tal desconhecimento é tão grande que você faz um upgrade no seu ambiente de sistema operacional do seu servidor e eu tenho licença. Mas licença para aquela versão. Você pode fazer no máximo um downgrade. Upgrade jamais. Você compra o seu carro, você quer na concessionária pegar um novo. Eu tenho um respeito muito grande por quem faz licenciamento, para quem faz consultoria de licenciamento, principalmente para server, porque é por núcleo, as calls ou é por usuário, ou é por dispositivo. Por host. Né? Então, às vezes o pessoal faz licenciamento, compra as calls, mas compra para dispositivo e não para user. Por device, não user. Isso aí. Posso botar lenha na fogueira? A gente sempre tá, nosso parquinho tá claro. É um álcool aí pra gente jogar no... E os antivírus, hein? Antivírus. Cara, gostei de você ter levantado isso. Maravilha, adorei. Vamos lá. Já dava o que falar esse negócio de antivírus. Show, antivírus. As pessoas acham que... Depois olha, eu tenho um... O pessoal pode ir lá no canal, tem uma live lá falando se eu preciso de antivírus. Vou fazer uma propaganda no merchan aqui. Se é pra baixar o nível, então pago a licença do WinRAR ou não? Oxi! Aí, boa! Tem que pagar. Até eu fiquei na dúvida aqui. Mas tinha que pagar? Pagar esse negócio? Nunca me cobraram? Abre a janelinha lá que eu vou, não. Deixa para depois. Sabe? Cara, as pessoas existe. Aí eu tô aqui eu tô um pouquinho mais calado porque levantou uma polêmica de um negócio que eu gosto e que, tipo assim, eu não tenho o mesmo entendimento do Michel. Software open source e software livre, eu posso usar corporativamente. Existe tem que dar a licença GNU dele. Sim, tem que ver, é o que eu tô te falando. Tudo depende da forma. Porque tudo open source é uma característica do software que eu tenho acesso ao código-fonte. É básico, é de software que eu tenho acesso lá, eu posso ir lá e modificar o código-fonte dele. Mas tem que saber se a licença deixa você mexer, editar, compartilhar. Tem que ver isso. É isso aí. Aí tem que ser avaliado a GNU, porque tem vários níveis de GNU ali, né, da licença. Tem vários. Você pode só usar para o seu uso próprio. Você pode editar, manipular. Não, você só pode usar. Você pode compartilhar, utilizar em vários lugares. Você pode usar para comercialmente ou não comercial. Então, se eu tenho alguns tipos de software, que, por exemplo, eu tenho direito da licença de acessar o código-fonte dele. Eu posso fazer o uso do código-fonte como pessoa, mas na empresa, talvez não. Agora, usar o software sem mexer no código-fonte, eu posso usar à vontade. Vamos só ver essa questão que foi levantada aqui, depois a gente volta a esse assunto, isso é interessante, tá? Por exemplo, fiscalização da Microsoft sem a licença original na empresa que utilizar a tendência do home office, né? Que a pessoa faz o BIOD, que é o Bridge Your Older Device. Ou seja, cara, eu posso dizer o seguinte: gestor de TI que aceita, ou própria empresa, com as suas políticas, aceita funcionário levar seu próprio dispositivo para o meio de trabalho, primeiro, você tem que ter uma política de segurança feita, implementada na empresa, que são as regras do que pode e que não pode.
você tem que botar em dia e executar a política, ao seu compliance, e, cara, se lá na política, a própria empresa, o computador da empresa não pode rodar software pirata, pior de a consequência, é natural. Você tem que estar lá na política descrito que não pode utilizar software pirata. Teve uma fiscalização da Microsoft, o usuário está Isso é uma usando o bronca, meu dispositivo amigo. dele sem licença. Meu amigo, desculpa, a empresa vai tomar multa. Não pode. E retroativo, em regresso, também aquele funcionário, porque ele assinou um termo de compromisso, ele sabia da política, tomou ciência, e ele não poderia fazer aquilo porque a política estava expressamente proibindo. O caso verídico. Aconteceu comigo numa empresa de beneficiamento, auditoria de uma top dessas de banco de dados. Não precisa falar o nome. Uhum. Os caras rodaram software na rede e rastreou tudo que estava dentro da minha classe de IP. Buscou. Aí ele falou assim, não, você tem um... Ele falou o nome do software lá de web service desses caras grandes. E falou assim, cara, eu não tenho esse software. Eu tenho o fulano aqui Enterprise, e dentro do fulano Enterprise eu não tenho essa feature aplicada. Não, mas na sua rede tem essa feature aplicada. Se não tem a rede com a feature aplicada, o que você está rastreando? Você vai no IP tal, que a porta proprietária desse está ativa. Eu falei assim, cara, esse IP é uma máquina, é uma beneficiadora de vidro, é uma máquina, um robô. Está lá rodando um software proprietário da Itália, embarcado. Não, mas tem essa porta lá ativa. Cara, eu tive que abrir, filmar, usar um software filmando, eu acessando rastreamento de porta dentro da máquina, rastrear, abrir o service da máquina, lá na Windows Service da máquina, para mostrar que não tinha o software instalado. Eu tive que provar que eu não tinha. É porque a bendita da máquina lá usa a mesma porta. Mas é isso que eu ia falar. Até antes do Cléber se manifestar. 5.536 portas, não tem porquê. Vou escolher uma. Gente, os profissionais, desculpa rapidinho, Clerto, o que é as melhores práticas dentro da TI? É você sair das portas padrões. Me desculpa, mas o bom gestor, o bom cara que é safo em tecnologia, a primeira coisa que vai fazer, o seu browser, o seu site não vai rodar na porta 80 nem na 443, vai rodar na 1900, vai rodar na 27.000. Ou seja, a sua requisição entra com uma porta 80, mas isso internamente você vai fazer um redirecionamento de porta. Então, você pode muito fazer redirecionamento de porta, sair das portas padrões. Quem sabe qual é a sua porta que está rodando ou não, é o que você falou, é um caso verídico. Você mudou a porta para uma porta de outro software proprietário, você vai ser detectado como um software que está rodando daquela licença. Mas na verdade, cara, como é que você vai adivinhar? Você compra um robô lá na Itália, na Alemanha, vem aquele... Mas é isso lógico que você está pagando licença. Tem que ficar ligado. Mas vem ali, você não sabe qual é a porta que o cara está usando, a não ser que você vai lá rodar um scanner de porta nele, que dificilmente você vai perder seu tempo fazendo isso. Agora, gente, me falhou o conhecimento aqui. Porta proprietária? Não é porta proprietária, é uma porta que é usada no... Você tem um banco de dados que trabalha na porta, sei lá, 1486. Tudo bem, porque... É a porta padrão da instalação do software. Você quer mudar essa porta, você muda para a porta 80. Não, por exemplo, aquele software, daquele computador tá rodando o Web né? Service... o SQL Server usa 1521, não é isso? Bem, você tá botando pra galera agora começar a invadir pela porta. Rapaz, não fala um negócio desse, não. Deixa o Clerto se manifestar aqui, tem umas participações aqui para responder. Fala, Clerto. 3260, não lembro agora. Faz tempo que eu não invado o SQL. Não, mas assim, joguei, mas não era Microsoft, digamos assim, né? Era um web service lá dos grandes, né? E que a gente não tinha... Então, só retomando aquela parte do BOD, né? Já que escrever políticas é a minha área, você tem que ter especificamente uma política ou uma norma para BOD. Isso, se você quer ter essa cultura na empresa, você tem que estipular numa política ou numa norma que atenda a política que cubra o Bring Your Own Device.
porque essa responsabilidade ela é extensiva ao dono do equipamento. Então, ele Sim. tem que ter o licenciamento dos softwares que ele está trazendo para dentro da sua empresa. Ponto pacífico isso. Não, né? A parte do licenciamento que o Marcos falou antes, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas do open source, porque tem diferentes tipos de licenciamento, né? A gente tem lá open source, mas para biblioteca, para aplicação mesmo. Então tem que ler a GNU, que é a LGPL, se não me engano. LGPL, a GPL. GLP. GLP. GPL. LGPL e GPL. Ainda a gente tem MIT, tem a própria da BSD, tem da Apache. Então, cada uma trata em pontos específicos onde o licenciamento é mais forte ou mais fraco. E aí você consegue entender se você tem o que você pode fazer com biblioteca, com aplicação e assim por diante. Né? Não é, open source, posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim. Não. Tem que ver a característica do licenciamento dele, né? Sim, sim. E a participação aqui que, por exemplo, compra de licença nas empresas sempre foi um problema e ainda vai ser. A solução que o mercado está trazendo seria adquirir por SaaS, que é por demanda, né, como serviço, que você pode pagar mais barato, como por exemplo, a gente tem uma solução que a gente já conhece no mercado. Vocês acreditam que esse é a solução que esses grandes proprietários de softwares encontraram para diminuir os problemas de falta de licenciamento? Eu acho que é um caminho. Se é a solução, eu ainda não sei. É uma alternativa. É uma alternativa. É que assim, a grande maioria, indiferente do que seja, vamos pegar lá. Eu odeio quando eu faço isso. Nunca pegou o chumbinho do carro e fez ficha de frama. É pirataria. Né? Hoje, com o advento das velocidades maiores, os próprios jogos não estão mais vindo para você instalar no teu device, no teu console. A própria Microsoft é subir para cloud. Poder jogar o jogo inteiro online sem precisar ter o jogo no console. Né? Sim. Então, você entra via conta, né? Seu login, sua senha. Porque daí a gente tem lá como é que era o nome? DRM, que é a parte do gerenciamento dos direitos digitais, que veio com a Steam, com a Sony, com várias empresas. Então eles têm migrado para o DRM para poder gerir melhor, de forma melhor, os próprios licenciamentos, né? Sim. Então, software as a service é uma tendência que eu acredito a única diferença não que eu para a parte tradicional, né, de você instalar aplicativo localmente, botar uma chave, até porque é uma forma de você extinguir esses problemas todos, você craquear, achar num serial, tentar identificar, realmente. Agora, para o usuário, isso acaba sendo uma solução também mais cara, né, porque você paga a licença por uma solução proprietária, você paga um valor ainda meio considerado alto, mas ao longo do tempo ela se dilui. Enquanto você pagando como service, você não paga aquele mês, você fica sem acesso à solução. Além de que, ao longo do tempo, aí você tem que fazer uma analogia, um pensamento mais tradicional, ou mais, não é arcaico, mas uma coisa mais... como é que eu falo? Conservadora? Conservador. Obrigado, Alex. Uma ideia mais conservadora. O dono da empresa, que ele paga a licença e se intitula o dono do programa que está rodando agora na empresa dele, dificilmente esse cara vai pagar como serviço um software. Porque ele vai fazer as contas, ele é de número. Ele é o cara do financeiro. Ele vai olhar o seguinte, uma licença eu pago R$1.000, é minha, é meu programa, eu posso usar quantos anos eu quiser. Se eu pagar R$100 por mês, no final do ano eu já paguei um software que seria meu, eu todo ano tenho que pagar, daqui a 10 anos ele faz essa conta. Pois né? Mas aí a gente entra naquele outro sistema também, que é o tempo de validade do suporte daquele software. E das atualizações. Beleza, eu comprei lá a licença do Office 2003, hoje não tem suporte mais. E tem vai continuar usando? Aí entram outros pontos, por exemplo, vou pagar R$1.000 no ano, ok, mas se sair uma versão nova em 8 meses, já deixa de ter suporte, já deixa de ter atualização, patch de correção.
Se você está pagando todo mês, você tem tudo isso. Uhum. Vou poder usar. Se eu vou usar por 5 anos e não vou precisar atualizar, vou aceitar travamento por não ter patch da atualização, ok. Agora, vamos mudar para uma outra seara. Que aí o Rony sabe muito bem como é que funciona aí, e a gente às vezes tem umas tretas no mercado por causa disso. ERP. Antes você tinha um tokenzinho que você botava atrás do seu servidor. Ah, eu não quero atualizar essa porcaria, não. Vai ficar aí o resto da vida com aquela versão ali. Beleza, eles não vão te dar suporte, mas você vai achar alguém no mercado que vai dar o suporte naquele negócio ali. Hoje os caras estão levando as licenças tudo para nuvem. Sim. Porque você com tem o botão que estar lá, ali eles tiram ligado seu lá. acesso ao sistema. Exatamente. Para você sair do sistema, você tem que arrancar o fisicamente. Exatamente. E tem algumas soluções que precisam de 2 servidores, né? Um servidor de aplicação e um servidor de validação de licença. É o License Server. É isso aí, meu RP tem um License Service. Tem. Ele não está totalmente na nuvem, ele tem a opção de botar na nuvem, né? Eu tenho as licenças lá e jogo para a máquina local, ele espelha. Então, a falta de comunicação entre meu servidor físico, on-premise, e o License Server em cloud, eu consigo utilizar meu RP somente por 90 dias. Então, 90 dias eu tenho aí de janela até que o meu servidor interno do License faz replicação das licenças, a comunicação com o License Server que está em cloud. Beleza, mas já está um limite ali, ó. Você pode... por que eu falo? Muitas vezes, qual é a dificuldade dos gestores de TI conseguir levar a solução para as empresas tudo ser cloud? Um simples fato que você parou de pagar, você parou de usar, você parou de ter acesso. Então, muitas das empresas veem essa parte da financeira. É muito caro ainda. Alex, eu não sei, porque depende, você tem que botar aí custo-benefício. Não sei se... Tem soluções em cloud que conta não são mais caras como antigamente. Conta do lápis, assim, lógico. Você vai hoje já vale a fazer pena. Conta. Mas hoje já vale a pena. Vamos pensar num servidor de e-mail. Você tem que comprar o software, tem que comprar a call e tem que ainda que gastar com a manutenção on-prime. Alguns serviços vale a pena. Você pegar toda a sua estrutura e botar na nuvem, aí não sei se vale a pena. Não, mas, por exemplo, imagina assim, um servidor de e-mails. Não é todo mundo que sabe configurar um servidor de e-mails. Aí já tem outra situação, por exemplo, assim, olha o risco que você está trazendo para dentro de casa, você tem um servidor de e-mail dentro de casa. Exato. Entendeu? Porque eu já tive até, vamos botar aí 2017, eu administrava o servidor de e-mail dentro de casa. Eu tive que contratar uma empresa, o cara fazer toda a parte de segurança, assim, ó, esse cara aqui está me fornecendo a ferramenta, ele vai até um certo ponto. Daqui para frente, o cara que me forneceu o firewall, falou assim, ó, eu quero que você analise a segurança do meu servidor de e-mail. Mas, cara, e o custo de você manter isso dentro de casa? Realmente, o servidor de e-mail hoje é indiscutível que você tem que ir para os grandes aí, as plataformas maiores na nuvem. E hoje tem uma questão muito importante, né, Clerton? Você que é especialista na área, quando você leva um serviço desse como e-mail para a cloud, você já entra em compliance lá na nuvem, nas questões LGPD. Porque não é obrigação minha. Eu estou usando o serviço. Quem tem que comprovar compliance é a empresa que está me fornecendo o serviço. Exatamente. Isso aí. Muito bem colocado. Tirou da sua reta, né? Rapaz, eu tô achando que a melhor posição é ser consultor e não mais ser funcionário, rapaz. Só que tem alguns problemas. Você ainda precisa de um profissional que saiba muito o que está fazendo em determinados serviços. Eu recebo e-mails de grandes empresas que caem na minha caixa de spam. Cara, ninguém configurou SPF, ninguém configurou DKIM, Como é que uma grande empresa que tem um servidor de e-mails próprio, com domínio próprio, não tem uma verificação da pontuação? Não tem uma verificação da pontuação do servidor de e-mail dela. Cara, pega um profissional que vai configurar todos esses parâmetros. Olha o nível de preocupação que você tinha que ter quando você bota um negócio, traz um servidor de e-mail para dentro de casa, né? Mas peraí. Aí eu vou ter que entrar no jogo porque eu tenho um Prime. Peraí. A questão é o seguinte também. Vou levantar outro ponto, né? A gente tem a configuração do SPF, nós temos a configuração DNSSEC, nós temos diversas coisas que, ok, reconheço que são pessoas altamente capacitadas, gabaritadas, para dar essa solução e implantar nas empresas, ok. Mas nós temos que entender o seguinte, quando eu implantei
o DNSSEC, quando eu implantei o SPF e utilizei algumas listas de blacklist no meu anti-spam, cara, me desculpa, a empresa parou de ficar recebendo de vários fornecedores, vários clientes o e-mail deles. Por quê? Eles estão nesses provedorzinhos de internet, de webmail, que não tem nem DNS reverso configurado. Vai me Exatamente. desculpar. E eu não recebi os e-mails. Ou seja, a empresa vai parar de faturar, vai parar de fazer esse convívio de fornecedores comercialmente. Então, às vezes, é necessário abrir mão de certos controles, porque os acessórios, vamos dizer assim, que não é a empresa em si, mas são todos aqueles prestadores ou fornecedores ou clientes envolvidos na operação da empresa, não estão adequados. Não tem nem pessoas gabaritadas. Quando não tem setor de TI. Então, às vezes, a empresa não é má vontade de não implantar esse tipo de tecnologia, essas restrições. É porque, às vezes, acaba afetando o próprio negócio da empresa. Ainda mais empresa que trabalha com mercado internacional, vem em meio de cada canto, de cada domínio, rapaz, Só que, é complicado. Assim, ó, quando você, que eu me refiro ao ponto que quando você joga isso para nuvem, a responsabilidade de configurar isso é sua, não é de quem está te fornecendo o serviço. Sim, porque isso. Porque é configuração de domínio. Verdade. Não podemos confundir solução com gerenciamento. Isso aí. Exatamente. A solução é a solução. Você veio e falou, ó, vamos colocar seu servidor na nuvem. Mas quem está te vendendo é como se fosse, eu gosto muito de falar assim, o cara vai te vender um storage em cloud. Ele não vai te vender a administração, ele não vai montar as VMs no cloud, ele vai te vender o espaço, vai te dar o HD, olha, o HD está aqui, você se vira. Mas você falou tudo, mano, eu vou colocar cria seus jobs, cria tudo, você gerencia, separar o backup, o problema é seu. O servidor eu tô te fornecendo um HD para você botar coisa ali dentro, a grosso modo. Mas não precisa ir longe. Um grande player aí no mercado, ele tem uma modalidade de cloud que, tipo assim, ele te entrega ali o serviço, a configuração do início ao fim é sua. Sim, mas eu acho você tem que criar a máquina, você tem que montar os negócios tudo, ele não te entrega nada funcionando. E você tem que usar calculador para saber se aquilo que você vai botar em cloud você vai pagar suficientemente ou se vai pagar mais, porque basta o serviço só estar disponibilizado que você vai entrar na conta. Então tem umas métricas variáveis que tem que ter um especialista em cloud para poder te dar essa solução. Pois é, aí assim, é uma empresa menor, vamos botar aqui no Espírito Santo, que é aqui no nosso quatro aqui, a maioria... Nosso quintal. Nosso quintal aqui, né? Fora o Clerton que está lá fora. A maioria das empresas pequenas, a galera não sabe nem o que é isso, cara. E assim, você vai falar com o dono da empresa, que ele vai pegar 3 servidores, você tem 26, 28 servidores na VM, lá dentro no seu SXI lá, você tem lá 26 servidores, você vai pegar os 3 principais seus e vai subir num provedor e vai custar 12 conto por mês, o cara vai surtar com você. Então, você tá maluco? Eu vou botar 12 mil reais por mês na mão de um terceiro com minha ferramenta, com meu servidor principal. Vai ficar lá? Ele não vai colocar, cara. A questão não é isso. Você até consegue convencer o gestor em relação à aplicabilidade da migração para a cloud. O difícil é convencer a ter esse custo mensal. Custo mensal. Isso é bem complicado. Mas você vai pegar para você manter aqui, se você for renovar as garantias do seu servidor, vai custar 30 mil. O custo mensal é bem complicado. É por isso que, para a gente finalizar, TI sempre é visto como despesa. Desculpe aqueles que pensem ao contrário. TI sempre será despesa na visão de maioria dos gestores de empresas. TI não gera ROI. TI não gera royalties. TI não gera ROI. Sim. Pô, vamos fazer um IPO aí, vamos botar, sei lá, cara, cooperativa e vamos para a bolsa, vamos gerar valor, não sei. Vamos botar serviço, abrir capital com soluções, porque, cara, é difícil. Conseguir um computador já é difícil dentro da empresa. Já muita gente não consegue virtualizar seus próprios servidores on-premise. Pô, rapaz, você falou um negócio aí agora, eu lembrei que faltou um assunto ainda. E olha que daria para mais uma meia hora ou mais, né? A alocação dos equipamentos que a gente está tendo hoje. Que você vamos deixar para um próximo, porque a gente tem outro tema falando também sobre prestação de serviço, segurança de informação.
Alex, nós temos até o final do mês que vem já com os lives todas programadas. Fala, o Marquinhos, para a gente poder fechar. Oi, considerações finais, é isso? Não, você ia falar alguma coisa? Não. Agora já nem me Não, lembro mais. beleza. Tranquilo. Pessoal, só lembrando aqui que hoje nós tratamos sobre software licenciado, software pirata. Eu acredito que a gente foi bastante assertivo aí. A extensão do tempo é porque os debates e com a participação das pessoas que estão aí nos assistindo, tanto no YouTube como no LinkedIn, só tem a engrandecer Agregar, os né? debates e agregar conhecimento para todos, né? Porque aí eu falo que não tem só aqui especialistas nos debates, mas tem muitos especialistas que estão visualizando a gente aí nesse dia de hoje, que estão mantendo em dia atualizado o seu conhecimento. E a Eu gente tem a acredito que muita agradecer gente esse que pessoal, está né, que está participando com a gente. e muita gente que está assistindo tem um conhecimento até maior que o nosso, né? A gente está num E é humilde legal. debate aqui de boteco, só faltou as cachaças aqui, porque senão a gente não consegue falar direito, mas é o nosso jeitinho. Então, pessoal, vamos para as nossas considerações finais aí, para depois fazer o agradecimento final. Fala aí, Alex. Rapaz, então, assim, eu só tenho que falar quem nunca, né? A gente, em algum momento na vida, a gente fez uso disso. Eu acho que em algum momento também daria uma outra live. A gente foi incentivado a usar o software pirata até para poder, tipo assim, gerar uma necessidade, né? Mas a gente Atender a demanda. Atender uma demanda que os caras foram vendo lá no futuro. Assim, olha, libera essa cópia aí no mercado aí, deixa o pessoal usar, daqui a pouco a gente vai cobrar. Mas o que eu gostaria de dizer? Rapaz, a gente tem, às vezes, como gestor de TI, uma saia muito justa, porque a gente sabe da legalidade, a gente sabe que a gente tem que cumprir algumas coisas, mas não é todo mundo que entende e acredita nas situações como a gente coloca, né? E a gente fica realmente numa saia justa, porque a gente tem nome no mercado, a gente tem como é que eu vou falar? Tem obrigação de uma obrigação a né, cumprir, responsabilidade, um entendimento, exatamente, responsabilidade, de profissão, a gente estuda, não só na empresa, mas para a comunidade, para a comunidade. Então, assim, a isso é gente importante. A gente fica numa saia muito justa em algumas situações, principalmente de legalidade de software. Quando principalmente você coloca na balança o que você pode fazer, o que você deve fazer, mas o que te deixam fazer. O que te deixam fazer. Então, assim, é como o Clerton falou, nós falamos aqui em momentos separados, a gente tem que botar o preto no branco. Às vezes, ainda assim, a gente sai perdendo, mas a gente tem que botar o preto no branco. Eu te digo na maioria das vezes, meu amigo. Na maioria das vezes a gente sai perdendo porque lá na frente o cara não vai lembrar que você fez ele assinar ali, ó, e ele fala assim, não, mas assinei aí, mas não é assim não, entendeu? Então... Não foi isso que eu queria dizer. Não foi isso que eu queria dizer. Tá certo. Eu não entendi muito bem o que tu quis dizer, é normal. Protocolo TCE. É isso aí. Considerações finais. Como consultor, eu acredito que a melhor recomendação faça inventário de software. Mantenha inventário de software e de licenciamento dos softwares que você possui. Principalmente com relação a LGPD agora. Né? Domingo começou a valer. As sanções. Então... E isso te ajuda bastante, até para você prever orçamento de um ano para o outro. Porque existem ERP, por exemplo, CRM, que o licenciamento do próximo ano é baseado no faturamento do ano anterior. Sim, claro. Então, você ter o número de licenças que você precisa, dimensionar isso, inventariar. Faça inventário de software e de licenciamento. É tão importante quanto inventário de hardware, né? É o que muitos falam, você só pode gerenciar o que você pode controlar. Então, Marquinhos, debates finais e as considerações finais. Na realidade, eu queria dividir essa consideração em dois âmbitos, né? A questão do âmbito residencial, doméstico, vamos dizer assim, colocar dessa forma. Eu sei que os softwares eles não têm um custo baixo para uso doméstico,
Eu sei que a necessidade ela existe, né, para as atividades. São profissionais que usam os seus dispositivos de forma doméstica, mas precisam de algumas atividades. Se não puder comprar, gente, tem alternativas. Como o Rony falou, tem software alternativos no mercado, open source, software livre, que talvez te dê, que te atenda. Ter cuidado, muitas vezes que a gente vai craquear, como o Berton falou, né? Craquear um software, isso pode colocar em risco a sua segurança da informação, no ímpeto residencial. No ímpeto corporativo, aí já é outra questão, né? Na visão do profissional de TI, como a gente falou, documentar, você, como o Clerton falou, né? Você ter um inventário, saber o que você tem, como o Rony falou também, você saber o que você tem para você gerenciar, e se você tem alguma coisa que, por acaso, detectou que não está em compliance, documentar, avisar. É lógico que quem decide não é você. Quem dá a palavra final não é o profissional de TI, muitas das vezes é a alta administração, mas você precisa ficar cobertado, porque, afinal de contas, você é um profissional. Nesse momento, daquela empresa, mas você pode ser profissional, na realidade, você é um profissional do mercado. Então, vai ser a maneira que você vai ser visto, né? Não adianta você acatar e daqui a pouco você ser conhecido. Não, pô, o cara instala programas piratas na sua empresa e não reporta. Não é isso. O importante é você estar em compliance, porque é a sua vida profissional, o seu profissionalismo que está em jogo. Também, além dos negócios da empresa, além de todo o sistema da informação da empresa, isso tudo a gente já sabe tecnicamente. Mas, pessoalmente, é a sua vida profissional. É isso. Não, perfeito. E o que a gente sempre tem discutindo é por a classe profissional de tecnologia não é regulamentado, tem uma série de situações que a gente, ao longo do tempo, percebe, né, que tem muitos aventureiros nessa área. Então é sempre importante a gente fazer esses debates para sempre demonstrar que os profissionais de TI sérios são aqueles que cuidam das suas empresas, às vezes levantam a bandeira, mantêm sua posição, porque sabem, como você bem falou aí, que o seu nome está em jogo, é a sua carreira, e o bom profissional é aquele que não é o do contra, mas ele vai para o embate com argumentos. E muitas das vezes ele tem bons argumentos, mas a outra parte às vezes não quer escutar esses argumentos. Prefere a parte econômica e não a parte técnica, infelizmente. Mas, pessoal, agradeço a todos que participaram. Pode falar, Cleto, para complementar. Que o Marcos comentou a parte doméstica, né? Só lembrar que formatação de R$100, o software que vai estar no teu computador provavelmente não é original, tá? Então, se ele embutir, né? Formatar e te dar um software operacional, a gente te der um pacote de ferramentas editores, pode ter certeza que você pagou o serviço, né? Lá garantia. A garantia sou eu. Beleza. Pessoal, todos aqueles que participaram da live, do nosso encontro aqui, obrigado pela participação. Vocês todos que estão aqui debatendo aqui, cara, a todos vocês, muito obrigado. E convidamos a vocês a assistirem outros episódios, além desse que também já vai estar disponível, lá no nosso podcast, no nosso Café com TI, em podcast cafécomti.com.br. Você vai ter lá todos os episódios até hoje que nós já debatemos, conversamos, vários episódios, vários temas. É interessante participar. Tá no Spotify, tá no iTunes, tá na Amazon Music, ou seja, várias plataformas. Passam a verificar os episódios, se inscrevam, acompanham, que os debates são bem produtivos e técnicos. E além do mais, convido a vocês a voltarem aqui também à próxima live de semana que vem, que estamos aqui debatendo online, toda quarta-feira no canal do YouTube, às 21 horas, e que está sendo transmitido também na plataforma LinkedIn. No mais, pessoal, agradeço mais uma vez e até o próximo encontro. Até mais. Tchau. Alô, boa noite, pessoal. Valeu.